Estamos juntos mais uma vez no programa Escola Bíblica e hoje nós vamos entender que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, definitivamente Ele estava trazendo esperança para a gente. Mas quando? Quando nós vamos viver num lugar onde não haverá mais dor e sofrimento e o pecado para sempre será exterminado? É hoje, é agora. Na Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos. Estamos começando mais o programa Escola Bíblica e estamos concluindo mais uma semana de estudos. Essa semana estudamos um tema muito interessante, que é o tema do santuário, que era uma forma didática que o Senhor tinha para mostrar que Ele estava presente com o seu povo no Antigo Testamento, mas esse representa também a salvação, o Evangelho, a salvação que nós temos em Jesus Cristo, que hoje intercede por nós no santuário celestial. Eu espero que você esteja chegando ao final dessa semana, entendendo ainda mais que o Senhor se importa com você, se importa por você, está com você, está com a sua família todos os dias. Eu não sei se você lê a Bíblia ou não, se você acredita na Bíblia ou não, mas eu vou te dizer uma coisa. Me impressiona olhar por texto bíblico e ver tantos detalhes que estão ligados em épocas diferentes, em períodos diferentes, mas que estão dizendo a mesma coisa. Por isso, o texto bíblico me impressiona tanto. Por isso, se você não lê normalmente, se você não leu ainda, está assistindo a Novo Tempo pela primeira vez, ou se você lê e não entende, vem com a gente estudar aqui no programa Escola Bíblica. Você sabe que a gente analisa o texto, mas nós também temos o nosso material didático que a gente oferece gratuitamente. É gratuito porque eles têm o patrocínio dos Anjos da Esperança. Todos os guias que são impressos, os Anjos da Esperança patrocinaram para que você recebesse gratuitamente. É só você mandar uma mensagem por WhatsApp agora. É o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Você também pode entrar no site biblia.com.br ou ligar em horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. Minha sugestão é manda a mensagem agora, não deixa para depois. Vamos concluir hoje o tema número 8 e vamos ver se dá tempo, se a gente começa hoje ou não, o tema número 9, que é falando sobre a igreja. Será que é importante nós participarmos de uma comunidade religiosa? É o que a gente vai estudar no nosso próximo tema, tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento? Quero lembrar a você que, se você tem perguntas, comentários sobre o tema, tem um pedido especial de oração, manda mensagem para o WhatsApp. É o 981091268, 981091268. O telefone está aqui, tá bom? Vou ter a alegria de interagir com você. Quiser mandar áudio, como alguns têm mandado, quiser mandar uma foto com o seu guia de estudos, do jeito que você quiser. Tá bom? Vamos orar a Deus para abrirmos a sua palavra. Pai do céu, é hora de abrirmos mais uma vez a tua palavra, nos dê compreensão, dê entendimento, que o Espírito nos ilumine, que saia de nós qualquer preconceito religioso que exista. Também eu suplico uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, que eles se sintam assistidos, olhados e amados por ti, em nome de Jesus. Amém.
Pegue sua Bíblia, vamos recordar rapidamente o tema de ontem e vamos concluir o tema do santuário hoje. Ontem eu falei sobre os serviços do santuário, tá? A gente apresentou aqui 3 serviços, aquele que era apresentado pela manhã e pela tarde, o sacrifício do cordeirinho de manhã e à tarde, que representava essa intercessão contínua do Senhor Jesus para salvar o seu povo todos os dias. Falei também daquele que cometia um pecado e reconhecia esse pecado. Ele deveria ir e oferecer aquele animal perfeito que representava a Cristo que um dia morreria. Porque se ele tivesse noção de que ele havia cometido um erro, ou seja, fazendo contra alguns dos mandamentos do Senhor, por isso eu mencionei ontem que é importante, o mandamento não nos justifica, não paga a nossa culpa, mas o mandamento mostra, Gilmar, é esse caminho, opa, errei. E aí eles tinham que oferecer esse animal como sacrifício, porque o derramamento de sangue é que purifica os pecados. Sequência, mas uma vez por ano, 2 animais eram sacrificados. Era o dia da expiação. Um animal era sacrificado, morto, o seu sangue era derramado, e o outro vivo recebia a confissão dos pecados e era lançado no deserto. Um representa Jesus Cristo, o outro representa o inimigo de Deus, aquele que era lançado no deserto, aquele que morria no deserto. Esse animal, ele não purificava os pecados, ele não era aquele que intercedia, porque não havia o derramamento de sangue. Ele morria no deserto, levando a culpa dos pecados. O mesmo que vai acontecer com o inimigo de Deus. Ele recebe a culpa dos pecados. Dá para entender? Um representa Cristo, o que era sacrificado. Aquele que o sumo sacerdote entrava com o seu sangue no Santíssimo, aspergia sobre o propiciatório. E ao sair, ele colocava a culpa sobre agora, aquele que estava vivo e que era lançado no deserto e morreria. Só há remissão pelo derramamento de sangue. Mas agora a confissão, ou a confissão da culpa, está sobre aquele que representa o inimigo de Deus. É interessante como de forma ilustrativa o Senhor revela cada acontecimento futuro. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, que vem a grande pergunta. Hoje, devemos sacrificar ainda? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aqui, na morte de Jesus, se cumpre todo o ritual que nós temos no Antigo Testamento, o ritual do santuário. Aqui, nós temos o cessar do derramamento de sangue de animais, mas nós temos o derramamento do sangue do verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo. Aquele que o Senhor predisse lá em Gênesis 3,15, aquele que um dia morreria, aquele que seria o Redentor da humanidade. A profecia se cumpre. Eu quero ler 2 textos para concluir esse tema com você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, como os textos são longos, eu quero ler aqui. Não sei se você tem aí a sua Bíblia, começando em Hebreus capítulo 9, versos 11 a 14. E depois 22 até o 28. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos
sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Senhor tem agora o privilégio, no cumprimento profético, de interceder por mim e por você. Agora não é mais o sangue de animais, mas é o perfeito sacrifício, o sangue de Jesus Cristo, que me traz paz, que me traz salvação, que me concede perdão. Hoje, junto ao Pai, nós temos aquele que intercede, um advogado, aquele que mostra as suas marcas e diz: o Gilmar errou, mas ele confessou e eu paguei a conta. A conta dele está justificada. E quando a gente vai a Jesus Cristo hoje, quando a gente vai ao Senhor Jesus, nós recebemos esse perdão. Dá para você entender que você que tem me acompanhado ao longo da semana, estou conseguindo ser didático, lendo o Antigo Testamento e mostrando para você que, de uma forma simbólica, o Senhor mostrava o que um dia aconteceria definitivamente. Só que a história não terminou aí. A história não termina aí. E a gente vai para o intervalo e a gente vai ver qual é o grande desfecho dessa história. Porque toda a apresentação profética, ela ainda não se cumpriu. Parte dela se cumpriu. Jesus Cristo morreu, subiu ao céu, intercede. Mas um dia, ele tem que voltar e definitivamente o pecado precisa ser eliminado, exterminado. Porque essa é a lógica da nossa existência. Você acredita nisso? Eu sei que eu tenho a responsabilidade de proporcionar um melhor ambiente social, começando na minha casa. Eu tenho essa responsabilidade. Todos nós temos. Mas o mal não será exterminado, nós não viveremos no mundo perfeito, senão quando Jesus Cristo voltar. É profético. Temos a responsabilidade? Temos. Mas o mal só será eliminado para sempre quando o Senhor voltar. A primeira parte da profecia se cumpriu, mas há uma segunda parte para se cumprir. E a gente vai ler esse texto de Hebreus na volta, e aí você perceberá que a verdade da palavra é impactante. É bem rápido, a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos o texto bíblico detalhadamente, pararmos, analisarmos. E eu espero que, mesmo que esse tema dessa semana tenha sido um tema assim, um pouco mais cheio de detalhes, e a gente não conseguiu passar tudo, que você tenha entendido. Que você tenha entendido que o Senhor está com você e que Ele deseja te salvar. Se você não entendeu tudo, está aqui o nosso material didático à sua disposição. Eu já vou para as perguntas para reflexão, que estão aqui também, tá? Se você não tem esse material, se você já tem um outro tema parecido, está aqui, ó, A Procura da Verdade. É o material desta temporada, estamos indo para o tema número 9, são 15 temas, passamos da metade, chegando à conclusão, mas ainda dá tempo de você receber. Sabe por quê? Porque todos os temas que nós estudamos aqui no Escola Bíblica estão à sua disposição no ntplay.com. Aí você entra lá, veja o programa Escola Bíblica e você pode estudar, tem a explicação de cada tema
e a gente vai concluir hoje o tema número 8, que é o tema do santuário. Tá bom? Eu espero que você tenha acompanhado, se não, ainda há oportunidade. Lembrando que é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aí para a gente, agora é o 12982444449. Você também pode acessar o nosso site, que é o biblia.com.br, tá? Ou você pode ligar no horário comercial, tá bom? É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Não deixe para depois não, manda mensagem agora, já vai receber o link, vai fazer o cadastro e vai receber aí na sua casa o nosso guia de estudos. Combinado? Vamos voltar ao texto bíblico. Está ali na tela, dá para colocar só uma telinha inteira, só para, por gentileza? Só para o nosso... está aqui, obrigado. A gente leu Hebreus 9, 11 a 14, mostrando que Jesus Cristo se tornou verdadeiro sacrifício. Agora vamos ler Hebreus capítulo 9, 22 a 28. Pegue a sua Bíblia, eu quero ler com você. 9, 22 a 28. Estou no 22? Estou. Aqui. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Eu já citei esse verso algumas vezes. Precisava haver derramamento para dar uma nova oportunidade de vida. Porque o sangue é a vida. E aqueles animais representavam ao sangue de Jesus Cristo, que nos dá verdadeiramente a vida. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra nos santos dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? Que era necessário, aquilo que eu tenho falado agora, estou lendo aqui no texto de Hebreus, né? Era necessário que Jesus Cristo, o plano da morte dele, constituído antes da fundação do mundo, antes do homem errar, e se confirmou, diz o texto, no final do verso 26, pelo sacrifício de si mesmo, para aniquilar o pecado. 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Deu para entender o texto? O Senhor morreu, o Senhor eliminou, os pecados foram. Mas como acontecia no dia da expiação, definitivamente o povo precisava estar purificado para iniciar agora um novo ano. O Senhor terá que vir uma segunda vez definitivamente, para que agora a gente viva uma terra sem pecado. Lá no santuário terrestre,
Aquele ritual voltava dia após dia até o grande dia da expiação. Aqui não. O Senhor Jesus Cristo um dia voltará e definitivamente o pecado será eliminado da terra. O inimigo será destruído. E nós vamos viver num ambiente de paz e alegria. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, de olhar e dizer, o Antigo Testamento. Você consegue entender que quando a gente liga uma coisa a outra, nós estamos falando de uma só? O Senhor só estava representando aquilo que aconteceria e o que vai acontecer. Porque, como eu mencionei antes do intervalo, falta ainda uma parte da profecia para cumprir. O Senhor aparecer uma segunda vez para eliminar o pecado da humanidade. Abra seu coração, eu quero abrir o meu para aceitar o sacrifício de Jesus hoje. E para que um dia, quando o Senhor voltar, eu possa dizer, esse é o Deus a quem eu estava aguardando. Você deseja isso? O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu. Rapidamente, eu quero concluir as perguntas para reflexão. Pergunta número 1, estão no final da sua lição. Qual foi a instrução que Deus deu para Moisés? Construir um santuário. Êxodo capítulo 25, verso 8. Pergunta número 2, onde se encontra o templo do novo concerto? É um santuário com modelo celestial nos céus, a gente viu isso. Pergunta número 3, como a Bíblia considera o santuário terrestre? Como um modelo, como uma sombra, o modelo do santuário celestial. João viu o santuário celestial? Sim, Apocalipse capítulo 5, verso 15. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. O que simbolizava a morte do Cordeiro e, consequentemente, a morte de Cristo, Hebreus 9, 22, o que simbolizava a purificação com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Assim como o sacerdote no santuário terrestre, Cristo é o nosso mediador no santuário celestial? Sim, por isso hoje nós vamos a Ele e recebemos o perdão dos nossos pecados. E aí? Como você se sente? Conseguiu captar? Foi rapidinho, né? Depois você entra lá no NT Play, ouve as respostas de novo, né? Mas só para conferir, porque eu tenho certeza que você vai responder aí tranquilamente as questões para reflexão que estão na página 32. Vou olhar para essa câmera aqui. Página 32, aqui. As questões para reflexão. Deixa eu, aqui, isso, opa, tá bom? Está aqui, as questões para reflexão. Aí você responde, é aquele belo, importante processo do aprendizado. Entenda uma coisa, sistematizar um assunto não significa que a gente não deva mergulhar no texto. Eu sempre gosto, por isso que eu leio vários textos, né, como eu li para você. Mas eu gosto de pensar em cada texto, em cada frase. E o que a gente faz aqui é simplesmente tem um objetivo: ajudar você e a mim, porque a gente aprende juntos a entender os planos que Deus tem para a nossa vida. E esse plano chama-se salvação. O Senhor só precisa de um coração aberto, como eu disse, para realizar milagres e transformações. Eu quero abrir o meu agora, junto com você, e quero te convidar. Você deseja abrir seu coração? Você deseja aceitar o convite do Senhor para que um dia estejamos juntos com Ele? Vamos orar. Pai, nós abrimos nosso coração para que o Espírito trabalhe
para que o Espírito modifique nosso pensamento, para que o Espírito nos oriente para termos um coração transformado e um dia encontrarmos o Senhor Jesus Cristo. E aí vivermos para sempre a eternidade. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém.